povão do meu coração, eu sou o Gilson Biondo e começa agora mais uma edição do programa Altos Papos. Para você que está acompanhando nosso programa pela primeira vez, nós temos dois quadros principais. E hoje nós teremos Escola de Pais com o tema Por que filho não vem com manual de instrução? Seria muito fácil para todo mundo. Diz o dito popular que no momento que nascem os filhos, também nascem os pais. Isso é verdade? Bom, é um dilema que nós vamos discutir hoje. E no papo de relacionamento o tema até onde os ciúmes têm influência sobre o relacionamento. Então, muitas coisas para a gente discutir. Tem aí aquela gente ciumenta, aquele que o perseguidor, enfim, muita coisa que a gente vai falar hoje. E para isso, quem vai estar aqui discutindo isso comigo, meu parceiraço. Primeiro quadro eu vou chamar ele de Professor Wagner, depois o segundo eu vou chamar de Vagnão, beleza assim? Porque o assunto acaba sendo descontraído. Professor Wagner Pereira, muito prazer, é sempre bom estar contigo aqui. Cara, eu já me sinto parte da casa. Você é né? da casa, irmão. Sou da casa, velho, então tá jóia. Prazer imenso, e hoje nós temos aí um assunto fantástico a ser abordado, né? Filhos sem manual. E aí, cara? Nossa, sensacional. Vamos lá então para o nosso primeiro quadro. Só lembrando você aí que está assistindo, que você pode assistir esse tema e outros temas lá no canal do YouTube, Gilson Biondo. Ou vai lá no meu site, gilsonbiondo.com.br, tem os livros da Escola de Pais, que você pode ver vários temas, também assistir esses temas que foram gravados aqui no programa e é exibido lá no nosso canal do YouTube. Pode entrar nas redes sociais, Gilson Biondo também, e aqui do professor Wagner. Como é que tá a sua rede social, professor? Wagner Pereira no Facebook, Instituto Infinity também no Facebook e no Instagram. Mandar também um abraço aqui pro Gilberto, cara. Gilberto Guerra? Gilberto Guerra, do Infinity Cursos, Infinity Cursos. Parceiraço nosso. Parceiraço. Tá devendo duas canecas pra nós, tá sabendo? mesmo, Tem ele e né, um tal de cara? Amauri, estão devendo duas canecas. Aí vamos falaram, cobrar isso aí, cara. sabe que a gente passa sede aqui, falaram que vão ajudar com isso. Tá aí Bora. feita a cobrança, hein? Gente, é o seguinte, ó, professor, tem uma fala do presidente na época, vai ser eterno presidente, Barack Obama, Sim. certo? Barack Obama, ele está fazendo uma palestra e num determinado momento ele diz o seguinte na palestra dele, o quanto nós devíamos nos preparar para o trabalho mais importante do mundo. Qual é esse trabalho? Ser pais. E aí, então, a pergunta fica a seguinte: quanto tempo os pais investiram quanto tempo um profissional investe na sua carreira? Quanto financeiramente ele faz de investimento na sua carreira? Quantas horas de leitura ele faz para a sua carreira? Né? Então, é incontável praticamente, certo ou não? Isso é incontável. Existe uma teoria que diz que são 10 mil horas, né? 10 mil você horas. se torna profissional, você Desde tem o primeirinho, habilidade. assim? Desde que você Na entrou vida, escola? 10 mil horas pra tudo, né? Você quer ser especialista E em algo, financeiramente? você tem 10 mil horas. Financeiramente não tem número, né? É isso aí. Então é muito. Aí você pergunta para os pais: quanto você investiu no trabalho mais importante do mundo? Quanto tempo de leitura? Quantas palestras você assistiu? Quanto você já sentou para ser ministrado a respeito? Por quê? Porque alguém pode estar assistindo e dizer assim: não, cara, não vem com manual de instrução. Realmente eu acredito que quando nascem os filhos, nascem os pais. O que não é uma verdade. Porque se você copiar aquele modelo que você teve da década de 80, de 70, de 90, de 60, de 50, é muito diferente do que é hoje a atualização em todos os Então âmbitos. vamos voltar, só para eu me situar um pouquinho. Qual é mesmo o tema? Por que filhos não vêm com manual de instrução? Então, cara, quando a gente tá falando de manual, eu tô pensando em algo que você gerou um processo. Processo de estudo gerou um manual. Procedimento, Certo. qualidade, ISO 9000. Existe ISO 9000, existe um procedimento padrão para se criar filho. Então nós estamos dizendo que os filhos são todos os mesmos moldes? Não, óbvio. Que o manual pressupõe-se da questão que você tem o mesmo molde de criança. Né? Nasce dentro do mesmo modelo, todos de olhos fechados, e depois vão tendo seus passos, o primeiro chorinho e assim por diante.
E os 9 meses, eu acredito que os 9 meses de gestação, onde você absorve aquele impacto inicial da felicidade, estamos grávidos, né? E o estar grávido já começa a gerar essa ideia, essa concepção na sua cabeça, esse amadurecimento de se tornar pais, né? Papai e mamãe. Mas nasceu o bebê. Aí é outra realidade, é outro contexto, cara. E existe um manual. Hoje nós temos aí diversos profissionais atuando na área da educação, né, dizendo que tem o manual de como fazer o filho dormir, de como dar uma boa alimentação, de como tornar seu filho um estudante, não um aluno, e assim por diante. As crianças são iguais? Nós estamos falando do mesmo modelo de criança? Passo para ti. Na verdade é o seguinte, tudo depende de como a criança vai ser o que os seus pais são. Tudo vai ser dentro do seu lar. É óbvio que não existe um modelo e todas as crianças são diferentes. No entanto, é crucial que os pais tenham absoluta certeza daquilo que estão fazendo. 2 filhos, por exemplo, tem uma diferença muito grande. O senhor tem quantos filhos? 2. Tenho 2 filhos também. O primeiro filho parece que ele é de cristal, vai quebrar a qualquer momento, certo? O primeiro filho você faz tudo, limpa o caminho, você pega o pernilongo na unha. O segundo filho ele já cresce um pouco mais largado. Eu tenho uma amiga minha que o primeiro filho dela, cara, ela pegava, fazia chazinho de camomila que não nos escute. Amiga minha, Marina. E aí ela pegava, cara, fazia chazinho de camomila, algumas coisas. O bebê fazia cocôzinho, ela ia lá e limpava com chazinho. Pegava gases, passava para hidratar a pele e não ia pro banheiro sem levar a criança. E um zelo total no primeiro filho, né? Eu acho que todo mundo tem isso, é verdade? Não, é verdade. Todo mundo no primeiro filho é uma sequência de experiência e às vezes... muitas vezes acaba sendo frustrante. Eu passei 45 dias na casa da minha sogra, cara. Você acredita nisso? Porque o bebezinho, eu falei, como é que a gente vai levar isso pra casa? Como é que a gente vai administrar isso daí? Foi 45 dias lá junto com a minha sogra e meu sogro paparicando. O dia de ir embora foi até difícil pra eles, né? Parece que a gente tava tirando deles o que era nosso, né? Era deles também, netos, né? Mas nós passamos lá dentro com essa preocupação. Me fala um negocinho, cara. Quando a gente tá falando em manual... Eu estou entendendo que é um procedimento para levar, para se educar essa criança. Criança vem com defeito de fábrica, cara? Não, o defeito vem dos pais, né? O pai o problema da criança é o adulto. O problema da criança sempre vai ser o adulto. Na verdade, uma criança dessa, depois, você vai ter uma diversidade de problemas, porque os pais se frustram na educação que não conseguem corresponder à expectativa daquilo. Porque é o seguinte, quando você vê um pai ou uma criança, todo aquele comportamento, toda a vida comportamental da criança é definida por aquilo que os seus pais são. Obviamente que ela desenvolve sua própria personalidade, né? Vai desenvolver o seu caráter, que também vai ser moldado e influenciado pelos pais, ou por quem estiver mais próximo. Quando nascem os filhos, nascem os pais? Não. Não? Não. Não é automático? Nada, de jeito nenhum. Tem gente que fica redondamente enganado. Porque o que você sabe de ser pais é instintivo. Eu não ensino como eu aprendo. Então, mas o que você aprendeu? A máxima é essa, eu ensino como eu aprendo. Mas eu aprendi o que a minha mãe fez comigo. Então, beleza. Aí eu tô fazendo uma palestra lá para melhor idade. Tá. E aí uma senhorinha levantou a mão e falou assim, olha, meu pai teve uma atitude comigo que eu nunca mais esqueci. E não tinha como esquecer. E diante daquela atitude que meu pai teve comigo, educativa, eu nunca mais fiz aquilo. O que aconteceu, senhora? Ela foi numa mercearia da época, tá. Isso devia ser na década de 40, 50, e foi lá e pegou uma coisa escondida. Levou embora para casa. Quando chegou em casa, o pai perguntou, onde você achou isso? Onde você achou isso? Ele falou que pegou no mercado. O pai chamou a criança, colocou a mão dela dentro de um pilão, lembra aqueles pilãozão de madeira, pegou o socador de pilão e quebrou os dedos dela quando criança. Tá. E ela mostrando os dedinhos tudo torto, assim, ó, nunca mais esqueci. Não tem como esquecer realmente. Jamais. Certo? E aí,
ela entende que aquilo foi muito bom para ela. E a reprodução disso quando ela se tornou mãe? Como é que ela levou isso para os filhos? Nossa, provavelmente ela vai fazer a mesma coisa e o filho vai aprender pior e depois pior e fazer atrocidades. Gilson, tem uma fala hoje que me encanta muito, né? Me encanta os dois lados, positivo e negativo. Dizem o seguinte, que as palmadas não fizeram mal a ninguém, que as broncas bem dadas não fizeram mal a ninguém, que a chinelada, vara de marmelo e assim por diante não fez mal a ninguém e me tornou um homem que eu sou hoje. Isso se encaixa nos moldes de hoje? Eu posso dizer que parte do manual, porque eu vi há pouco tempo, e eu estou ouvindo muito agora as pessoas dizerem, na Bíblia fala que você tem que pegar a vara e a vara tem que ajudar a corrigir o filho. É bíblico bater no filho, né? É bíblico bater no filho, Não, esquece isso aí, cara, porque na verdade isso é uma discussão teológica e que a gente precisa ver dentro do contexto. Ali não quer dizer que você tem que pegar a vara e espancar o seu filho. Isso aí é uma exegese, certo? Completamente distorcida. A questão é autoridade, não autoritarismo. Porque se eu crio um filho, e os moldes de filho de hoje, também dos antigos passados, não é suficiente. Então eu chego lá e falo assim, mãe, antigamente no nosso tempo, mãe, posso fazer tal coisa? Não, por que não? Porque não e pronto. Tá. Certo? Ela deu a última palavra e tal, beleza. Hoje não sustenta um relacionamento você chegar numa criança e dizer para ela não e por que não e pronto. Tá. Se você sentar, olhar nos olhos e explicar para uma criança antes de quebrar os dedos dela dentro de um pilão, ela vai entender que um pai tem autoridade, ao mesmo tempo amoroso, e ensinou a não fazer aquilo. Então nós chegamos no primeiro ponto de uma cartilha. Vou começar a dar pontos, né? Dicas Boa. do que a gente põe na cartilha. Eu demonstro ao meu filho os deveres, mas também tenho que mostrar os direitos. Sim. Faz parte. Faz parte. Não só a cobrança, mas isso aqui é de direito também. Seria isso? Sim. O diálogo. O diálogo, porque você vai mostrar valores e princípios que aquela família tem. Agora, valores mudam. Os princípios não, valor muda. Muda porque valor é filho da sua, da sua geografia, valores eles mudam porque é filho da sua casa e é filho dos seus costumes. Deixa eu fazer, você está falando de valores. Só que a gente pode fazer isso depois Sim, do intervalo? Pode ser. Então nós vamos para o intervalo rapidinho. Passa rápido, né? E a gente já vai voltar, tá bom? Com esse mesmo tema. Por que filhos não vêm com manual de instrução? Programa Altos Papos aqui no quadro Escola de Pais. Por que filhos não vêm com manual de instrução? Diz o dito popular que quando nascem os filhos, nascem os pais. Isso é verdade ou não? Enfim, e também, olha, você não pode perder no próximo quadro, Papo de Relacionamento. Os ciúmes, até onde ele tem influência sobre o relacionamento? O que ele pode causar no relacionamento? Enfim, voltamos aqui, professor Wagner. Então vamos lá. Gilson, voltando a uma pergunta. Hoje se debate muito a questão da amamentação. Eu acho que é algo do manual. Antigamente, eu lembro, minha mãe e todas as mulheres pegavam as crianças, iam para um quarto reservado, né, e faziam a amamentação nos seios ali, naquele espaço reservado. Entende-se que ali se criava um vínculo maior entre a mãe e o filho, a questão da alimentação pausada, é onde a criança aprende a controlar a sua ansiedade e assim por diante também nesse ato, né? E hoje a gente tem algumas situações que as mães param no meio de um shopping, em qualquer lugar, e pum, tira para fora e põe o bebê ali dentro, tá amamentando no meio de uma praça de alimentação e assim por diante. Eu não vejo isso, não estou falando de um pudor, da questão das mamas estarem expostas ou a criança. Mas isso deveria fazer parte do manual também? Se preservar essa questão da criança, pensar, voltar naqueles moldes antigos da relação filho e mãe, afeto, carinho,
preservar a criança nesse contexto? Começa pela amamentação, essa questão do manual. Você vê isso de forma diferente? Como foi com você? Ó, eu cresci numa família tradicional, porque quando a gente vai dar exemplo de família ou de costumes, de valores, eu nasci numa família tradicional. Porque eu faço muita palestra para família. E aí se for falar assim, poxa, mas se eu estou fazendo uma palestra de repente num determinado lugar, numa escola para pais, educadores, eles falam, mas que tipo de família você está falando? Tá. Porque a família teve uma mutação e ela uma diversidade muito grande. Não é desse contexto que eu estou falando. Estou falando da família da década de 80, 70, 80, que foi onde eu cresci, nasci e fui criado. Era tudo muito diferente. Então havia um recatado, havia essa proximidade, mas tudo era uma questão assim, olha, escreveu, não leu, o pau vai comer. É isso aí, entendeu? E essa forma fez com que muitas pessoas nos dias de hoje, por exemplo, muitos adultos não querem reclinar, procuram o colo da mãe ou do pai como último recurso de segurança. Fantástico, recurso de segurança. Então, nós estamos dizendo que esse primeiro momento, esse momento de aconchego, mãe e filho, é um recurso de segurança que vai criar um vínculo para ao longo da vida. É isso? Ao longo da vida. Show. Vamos de confiabilidade. Legal. Então, eu quero trabalhar 3 modelos. Nós estamos falando da primeira infância dessa criança, que é o zelo que você tem total pela criança nos primeiros anos de vida. E depois a gente tem esse filho indo para a adolescência. Quando a gente fala em manual para filhos, nós temos que pensar na primeira infância e também na segunda infância, na questão da adolescência. Como é que é lidar com o filho? O que estaria dentro de um manual para pais envolvendo a questão de filhos adolescentes? Hoje, qualquer tipo de filho, se você pegar a criança desde o bebê e ir até a adolescência ou a juventude, o que não pode faltar é o relacionamento. Se relacionar é muito importante, porque o relacionamento é o que diz tudo sobre essa família. Tá. E é o que vai dizer, é o que vai ensinar uma criança o caminho que deve andar. Então, eu quero ter os meus filhos assim, olha, não tenha medo de mim, me respeite, certo? Mas hoje tem muitos pais que lançam a ira do mundo externo sobre os filhos. Cara. Então, mas é que não tem relacionamento. Porque você está falando para ele não ter medo de você, mas você tem toda uma pressão externa. Ah, mas eu não posso, senão quando ele sair para o mercado, por exemplo, você não dizer um não para o seu filho. Tá. Quando você diz um não para o seu filho, você vai ver a ira dele. Aí você vai saber se você vai precisar do autoritarismo, se você tem autoridade. Tá. Então, nesse contexto todo, criar um filho hoje é criar relacionamento. O número um do... Pai que é pai tem que sentir o cheiro do filho, tem que saber. Porque aí você descobre que tem que ter olho no olho. O meu pequenininho de 2 anos, por exemplo, nós temos uma comunicação incrível. Desde 1 ano de idade, menos de 1 ano de idade, ainda ele não falava, mas ele gesticulava, a gente já sabia o que ele queria, já entendia. Hoje ainda tem algumas palavras que ele não consegue dizer, alguma coisa que ele está tentando dizer e não consegue. A gente, com atenção, vai entender a interpretação dele em relação àquilo que ele quer. Devo confiar confiando ou tendo uma relação de desconfiança? Aí essa criança, quando você tem um bom relacionamento com ela e vai ao longo do tempo, ele se transforma num adolescente, você vai ter a sinceridade do seu filho. Tem que dar um voto de confiança. Sempre. Agora, é o seguinte, isso começa lá atrás. Não adianta o cara errar, por exemplo, assim, o conselho tutelar. Aí chega lá e fala assim, eu não sei o que fazer com meu filho, não tenho ideia de como fazer, não sei o que... Não sabe o que fazer? Então pensa o seguinte, imagina que você está num avião e eu sou o piloto, saio de dentro da cabine, o avião está no ar e eu digo para você, olha, eu não sei o que fazer. É o mesmo que uma criança se sente quando vê um pai, uma mãe dizendo, eu não sei mais o que fazer, perdi o controle. Ele diz assim, cara, então eu vou tentar resolver. Eu vou pegar meu paraquedas e eu mesmo vou pular. Show de bola. Deixa eu te perguntar uma outra questão. Eu escuto muito no dia a dia o seguinte, quero dar ao meu filho aquilo que eu não tive. Tem que estar nesse manual, dar ao seu filho aquilo que você não teve? De jeito nenhum. E aí, cara? E aí que hoje você tem uma pilha de brinquedos em casa, né? Tem quem é pai aí de criança, você tem uma pilha de brinquedo em casa e ele não brinca com mais nenhum. Então, é a ânsia de ter e o tédio de possuir. Ele está ansioso para ter,
Tá. Mas quando ele tem, ele começa a ficar entediado, e hoje é uma palavra comum na boca das crianças. Eu estou entediado por não ter uma novidade, e os pais tentando sempre fazer a novidade. Essa quebra de relacionamento, que hoje muitos pais de adolescentes não conseguem entender o seu filho, é porque não houve na sua primeira infância ou na sua pré-adolescência um bom relacionamento. Porque se há um bom relacionamento, tudo vive em paz. Viraria uma compensação, né? Quando eu falo, eu vou dar pro meu filho que eu não tive, é uma compensação. É compensação. Tá. Então, assim, quando você pensa no pai, você tem que ser um bom pai? Sim. Pergunta, legal. Me Bom, leva à próxima pergunta que eu iria te fazer. Então você tem que ser pro seu filho aquele que ele necessita ou aquilo que ele quer? necessita. Tá bom. Porque nem tudo que ele quer é bom para ele. E a gente sabe o quanto a gente já penou achando que aquilo era bom e não era bom, certo? Hoje nós vemos isso daí nas mídias, em várias ações. O tempo todo. O tempo todo. Então é o seguinte, hoje a maior parte dos alcoólatras experimentaram bebida alcoólica Com o pai na primeira infância. na primeira infância. Vem cá, cara, a gente fala de filho é uma eterna criança. Filho é uma eterna criança ou tem que ser tratada na idade cronológica que ele está? A criança em si, ela tem que ser tratada como ser humano, com Mas respeito. essa criança se tornou adolescente e se tornou adulto. E aí, se ela não teve Mas pra mim, que sou pai, eu vou dizer que é meu eterno bebê? De jeito nenhum. Se Vou você passar fizer a mão isso- na cabeça de todas as Não, falhas, se todos você os tiver. erros. Porque com o passar dos anos vem as responsabilidades. Inclusive, existe uma lei brasileira, né? Na nossa Constituição Federal, existe uma lei que diz que a criança ela deve fazer aquilo que lhe compete pela sua idade. Então, uma criança, quando vai crescendo, ela precisa aprender a responsabilidade de arrumar uma cama, de lavar uma louça. Então posso colocar na nossa lista de manual que Puxa, respeite seu filho de acordo com a idade que ele É isso tenha. aí. E responsabilize ele de acordo com a sua idade também. Comparações. Devo comparar meu filho com os outros filhos? Filhos dos meus colegas, dos meus Não. amigos? Não existe comparação. Quando você faz isso, você desmerece a personalidade, o conhecimento. Mas o filho de Joaquim tá? estuda mais que você, fez isso. O filho de Manuel casou com Pedro e está na Europa. Tenho que acabar com isso. Pode gerar consequências psíquicas para essa criança. O filho é a cópia do pai. E aí, o seu pai, se ele está indo mal na escola, é porque o pai não está acompanhando seus estudos. Agora, se ele tem alguma dificuldade, o pai já identificou no começo do ano e já compensou com um psicopedagogo, conversou na escola, enfim. Entendeu? É mais ou menos o exemplo seguinte: um pai que grita, o filho grita também. Tá, se você ensina a bater, Um filho bate. quer dizer, você começa a bater, o seu filho vai aprender a isso bater. aí. Se você grita, ele vai gritar e assim por diante. Então não nasce criança nenhuma, ou não vem com um manual de instrução, porque os pais precisam aprender. Tenho que encher meu filho com atividades? Hoje eu vejo muito na escola, Gilson. Os pais chegando, meu filho das 7 a 1 está no colégio, das 2 às 3 no inglês, das 3h30 às 5 na natação, das 5 às 7 robótica. E ele acha que está preenchendo espaço e dando conhecimento, quer dizer, ele está tirando a liberdade da criança ser criança. Perfeito, já respondeu. Já respondi? Já. Não devo encher os meus filhos. Não, porque você tira a liberdade dele ser criança e você avança um tempo que você nunca mais vai Mas conseguir. tudo bem, agora recuperar. vamos lá. Não podemos tirar a liberdade de ser criança, mas eu faço uma outra pergunta para você que eu vejo com meus alunos de ensino médio hoje, terceiro ano. O medo do amanhã, o pai cobrando o que ele vai ser, onde você vai trabalhar, o que você vai fazer, qual faculdade você vai fazer, mas uma cobrança sistêmica sobre a criança, radical, querendo que ele já, com 17 anos, 16 anos, tenha uma resposta para o resto da vida, achando que ele está colaborando. Isso é certo ou errado? É errado porque você vai colocar o seu filho sempre longe de você. Quando você fizer isso, quando você fizer essas cobranças exageradas, porque tudo em exagero, tudo em demasia é prejudicial, você vai... É mais ou menos um parafuso. Quando você apertar, ele vai espanar a rosca. Porque ele não vai aguentar, é muita pressão. E outra, você vai ver hoje o maior índice de adolescentes em tratamentos psicológicos. Por conta dessa pressão. Tem uma frase que diz hoje que ninguém é dono de ninguém. Correto? Certo. Mas a gente aprende que a gente tem que ser uma redoma para o nosso filho. E aí, funciona isso, cara?
Eu ser uma redoma para o meu filho, criar uma redoma em torno do meu filho? Não, Você já se deparou com isso? Sim. Pais superprotetores que não Sim. reconhecem? Ele tem que saber resolver suas diferenças, ele tem que aprender o que é responsabilidade, ele vai aprender sozinho como é o respeito, ele vai aprender diversas coisas estando sozinho. Então, se eu crio ele numa redoma, o primeiro não, ou a primeira autoridade, por exemplo, eu crio ele numa redoma, vamos falar da primeira infância. Aí ele chega na escola e ele tem uma autoridade que não é o pai dele. Como é que ele vai responder a essa autoridade? Ele não sabe como se portar. Poxa, tem alguém que não é meu pai, não é minha mãe, que está querendo mandar em mim. Como é que eu vou responder a isso? Então, você trata isso com relacionamento. A melhor resposta, olha, por que não vem? Porque você precisa criar relacionamento. Se você fizesse hoje uma pergunta para os pais, eles estão perdidos sem saber o que fazer em relação à educação. Mais uma perguntinha. Vai lá. Invasão de privacidade. Hoje eu escuto falar muito que você tem que ter os olhos totais sobre seu filho, sobre o Facebook, internet, mídias digitais, quarto e assim por diante. Invadir a privacidade, eu posso pôr no meu manual, invada a privacidade do seu filho, faz parte? Eu vou trocar a ideia da invasão de privacidade por excesso de zelo. Eu prefiro pecar por excesso de zelo, acompanhando tudo que ele faz, mas não seria invasão de privacidade se eu tivesse relacionamento. Gente, vamos todo mundo às claras aqui em casa, computador virado para a sala, não para a parede. Você cria algumas sensações tranquilas para você não invadir a privacidade de ninguém. Você pode manter a privacidade, mas sempre zelando, porque uma criança muitas vezes está se conectando com pessoas do mundo inteiro e tem muita gente que finge aquilo que não é. Esse assunto não se esgota aqui. Não, vamos fazer. Porém, podemos dizer o seguinte, seja inteiro com seu filho. É isso aí. É isso aí? Completamente. O manual deve ser isso, seja inteiro. Relacionamento. Pense de forma horizontal e vertical ao mesmo tempo. É isso aí. É isso? Se você quiser que seu filho tenha uma comunhão com Deus, então você vai ter que fazer essa verticalização. Você vai ter que levar ele a ter um contato com Deus. É você que ensina. Se você quiser que ele tenha respeito, você precisa ensinar a ter respeito. Os pais ensinam, não batem. Entendeu? É isso. Bom, chegamos ao fim do programa, muito rápido, né? E o quadro Escola de Paz fica por aqui. Nós vamos mudar tudo isso aqui, vamos mudar o cenário e nós vamos para papo de relacionamento com o tema ciúmes. Até onde os ciúmes têm interferência no relacionamento. Vamos mudar tudo e a gente já volta. É rapidinho.